Não, de forma nenhuma. Inclusive, se você pega a história, digamos, americana nas últimas décadas, independentemente da posição do governo Trump, os Estados Unidos sempre tiveram, digamos, uma política comercial dura e, enfim, em defesa de seus interesses, mesmo com grandes aliados, como o Canadá, por exemplo, né? Sempre houve uma proximidade muito grande entre os dois países, desde décadas, e ao mesmo tempo, com, muitas vezes, questões comerciais bastante profundas. Então, acho que isso é a primeira coisa, quer dizer, o fato de haver diferenças comerciais que a gente sempre procura resolver, não significa que um país é mais ou menos próximo dos Estados Unidos. Às vezes, alguns desses diferendos, no caso americano, têm sido mais intensos com países mais próximos em termos de visão de mundo do que com outros países, ao longo dos anos e não necessariamente agora. Mas é uma relação muito ampla, o tabuleiro é muito amplo nessa relação, então não há nenhum tipo de, digamos, condicionamento entre essa proximidade de visão de mundo e a defesa dos interesses concretos, sobretudo quando você olha no detalhe. Quando você se afasta um pouco mais, eu acho que há um impacto positivo. Né? Há um impacto positivo. Você vê, por exemplo, né, os grandes, digamos, avanços até agora que nós conseguimos aí na relação com os Estados Unidos, por exemplo, a assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, o apoio americano à nossa entrada na OCDE, eu acho que eles estão vinculados a essa proximidade de visões. Né? Não sei se teriam acontecido num outro momento, porque não aconteceram em outros momentos, né, em que não havia essa, digamos, essa convergência. Então, eu acho que a convergência tende a ser positiva no macro. No micro, às vezes surgem essas questões que, ao mesmo tempo, a visão mais ampla pode ajudar a resolver. Né? Assim como eles encaminharam já ao longo também dos anos, para voltar a esse exemplo, as questões com o Canadá, com o Japão, por exemplo, também, que teve, né, muitos problemas comerciais com os Estados Unidos, sempre, né, foram encaminhadas a contento. Quem tem tido muita liderança nisso nos Estados Unidos é o secretário de Estado Mike Pompeo, quem já estive várias vezes, temos uma excelente relação, a quem admiro muito. No nosso caso, enfim, nós percebemos realmente que havia uma demanda da sociedade brasileira, havia uma necessidade, uma expectativa de que a gente atuasse mais nisso e houve, aqui como em muitas outras esferas, eu acho, uma convergência desses propósitos, quer dizer, em nenhum momento, digamos, houve assim, os Estados Unidos estão tendo essa iniciativa, nós vamos seguir por ser os Estados Unidos. Não é por ser uma iniciativa em algo que a gente acredita que é extremamente importante no mundo de hoje, que é dar voz e ter consciência dos problemas que afetam a liberdade religiosa. Né? Alguns outros países que estão com uma atenção muito especial a isso, como a Hungria, por exemplo, a Polônia, mas nós também, enfim, acho que temos nos colocado na vanguarda dessa discussão que a gente acredita muito importante, pelo que ela é, não por um cálculo ou por uma conveniência, mas pela nossa convicção. Não, ela tem diferentes já iniciativas que convergem para ela em termos, sobretudo, de conscientização, né, do problema, atuação conjunta em diferentes organismos internacionais que tratam de temas correlatos, sobretudo, claro, na parte de direitos humanos. Então, tem toda uma agenda, mas ao mesmo tempo não é uma agenda assim, necessariamente fixa, né? Os países vão fazendo coisas e vão se articulando de maneira flexível, mas com essa inspiração muito clara. Nós achamos que é um acordo muito relevante para todas as partes envolvidas, né? Não só para nós. E achamos que cada parte, cada país tem que, né, identificar seus interesses e trabalhar
pelo acordo da maneira que achar que são os seus interesses. Então, nós estamos convencidos que, para os países europeus, é claro que cabe a eles, né? Mas a impressão que a gente tem é de que é um acordo bom para eles também e que cabe a eles, e, de acordo com o processo de cada um, ir adiante com o processo de ratificação e para que isso entre em vigor. Mas, claro, que a cada um cabe fazer essa análise. Eu acho que é uma análise que cada país está fazendo de maneira fria e que mais, às vezes não aparece muito na mídia, né? Aparece muito, claro, por declarações que diferentes países querem fazer para seu público interno, declarações que às vezes são mais negativas, mas existe um pouco mais por baixo, não tão visível, toda uma série de enfim, iniciativas aí de realmente ver qual é a qualidade desse acordo. Eu acho que é uma grande qualidade para todos os envolvidos, que às vezes não aparece muito. Lembrando também que nós, como todos os envolvidos, temos ganhos a esperar do acordo, mas também estamos fazendo sacrifícios, né, para obtê-lo, assim, em qualquer negociação comercial, né? E isso faz parte do balanço de cada país. Nós continuamos convictos de que é bom para a nossa economia, é bom para todas as economias envolvidas, enfim, acho que cabe a cada um fazer como eu digo, essa análise de maneira racional, de maneira fria, sem esse tipo de, né, assim, é normal que haja mensagens para o público interno, mas que isso realmente não seja determinante e que o determinante seja uma análise fria, racional dos prós e contras, que eu acho que os prós são bem maiores para todos os envolvidos. Não, porque nós estamos trabalhando muito bem com a China, como você mencionou, mas também estamos procurando diversificar, estamos procurando aprofundar outras parcerias. Já estamos conseguindo isso com os países do Golfo, por exemplo, né? Também muito em função da diplomacia presidencial, da nossa visita lá aos países do Golfo. Pretendemos trabalhar bem mais a fundo com os países da ASEAN, por exemplo. Eu agora farei daqui a 2 semanas uma viagem a alguns países da África. A África é um continente que tem oportunidades enormes em termos de comércio. Queremos estar muito mais presentes nessa relação comercial com a África. Temos tido notícias de investimentos novos aí de toda parte, em função das enormes oportunidades aí do PPI, sobretudo, e de um otimismo com a economia brasileira. Então, eu acho que o que nós estamos vendo é um quadro muito promissor, onde temos um crescimento da relação com a China, que você mencionou, mas também com vários outros parceiros. Então, não vemos essa perspectiva de um aumento da dependência, ao contrário, que vemos uma diversificação da nossa pauta, no bom sentido, né? Que todos crescendo, talvez algumas parcerias que eram menos exploradas passam a ser mais exploradas, mas todos crescendo ao mesmo tempo. E ficamos muito animados porque vemos o investidor internacional entendendo que é a política desse governo, o que são as reformas, o que é o compromisso com a abertura, o que é o compromisso com um ciclo de crescimento baseado no investimento privado, baseado na competitividade. Essa mensagem ela é percebida pelos investidores e eles estão respondendo a isso. Isso nos deixa realmente muito, muito animados, porque é diferente muitas vezes de uma certa interpretação que não leva em conta realmente o sentimento dos investidores, né? Então, às vezes, porque, sobretudo na questão ambiental, às vezes ainda aparece essa preocupação, mas, como eu disse antes, em outro contexto, né, eu acho que isso tem muito a ver com preocupações de política interna de certos países, e quando você olha realmente a realidade dos fluxos financeiros, dos fluxos de investimento, há uma percepção extremamente positiva em relação ao Brasil. Olha, eu acho que não depende disso, né? Depende, claro, antes de mais nada, da decisão do Congresso brasileiro se autoriza o Executivo a ratificar o processo de adesão da Bolívia. Então, isso, antes de mais nada, é uma deliberação que ainda não foi tomada pelo nosso Congresso, né?
Eu acho que não depende tanto da cor política que tem um governo da Bolívia ou de qualquer outro país, depende da percepção da Bolívia realmente estar preparada, ter compromisso com os objetivos do Mercosul, com esses pilares básicos do Mercosul que eu me referi, quer dizer, assim, a Bolívia que deu uma mensagem, qualquer que seja o governo boliviano, de que está comprometida com o livre comércio, está comprometida com a abertura, com a integração aberta e também com a democracia, porque o compromisso democrático é parte essencial do Mercosul. Essa Bolívia ou qualquer outro país terá, evidentemente, muito mais a aportar e certamente será mais fácil o seu processo com o Mercosul, mas por causa desses compromissos e não, enfim, pela cor política do seu governo, né? Até o momento, realmente há bons indícios de que a cooperação para o combate ao crime com esse governo interino da Bolívia está mais produtiva do que era anteriormente. Não quero fazer crítica como era antes, mas há sinais muito bons agora nesse momento. Então, é uma expectativa muito grande de que essa cooperação, que é muito importante para nós com todos os países fronteiriços, se mantenha, seja intensificada com um novo governo eleito da Bolívia. É uma das áreas prioritárias para nós, segurança, né? É uma prioridade para todo o nosso governo e na política, sobretudo aqui na região, é algo fundamental, né? Que a gente espera que seja realmente concretizado. Os sinais realmente são animadores nesse governo provisório, como tem sido o tempo com o Paraguai, tem tido uma atitude extremamente positiva na cooperação conosco, e de modo que é uma porta bastante promissora que se abre aí. Essa classificação ela precisa levar em conta muitos fatores, né? Evidentemente que é um grupo que a gente conhece, né? Algumas das suas atividades a gente conhece, que realmente tem uma presença deletéria, mas essa classificação ela tem toda uma complexidade, todo um impacto que exige uma análise profunda que nós estamos realizando, escutando. Nós queremos entender bem quais são os problemas, vê-los documentados, quais são os problemas que essa organização possa causar, né? A gente, claro, está atento, com os olhos abertos, e, enfim, como eu digo, é algo que depende de uma análise muito criteriosa, que está em andamento. Vários serviços de inteligência nos chamam a atenção para isso, para atividades que essa organização possa estar tendo, né? Então a gente tem que prestar muita atenção a isso, com a maior seriedade, né? Novamente voltando a essa prioridade que nós damos, evidentemente, à segurança da nossa população, em última análise, e da nossa região. Então, claro, sempre que chegam aí serviços que chamam a atenção para determinadas atividades, a gente olha com a maior atenção e vamos continuar olhando isso. Nós continuamos com esperança também e expectativa de que o restante da comunidade internacional se mobilize em favor da Venezuela, né? Esperávamos que isso acontecesse mais rapidamente. Nós ainda acreditamos se eu posso dizer assim, no coração das pessoas ao redor do mundo, de verem a realidade e agirem de acordo, independentemente assim, de conceitos políticos muito petrificados e que às vezes levam as pessoas a decisões erradas. As pessoas às vezes olham, o princípio da não interferência. Ótimo, a gente não está violando de forma nenhuma o princípio da não interferência, mas estamos com uma tensão muito grande, né, em relação à Venezuela, que destoa, digamos, da indiferença, às vezes, que a gente vê em outras percepções. Então, o que a gente ainda acha que é possível vencer essa indiferença, de olhar o tema da Venezuela não como um tema de conveniência geopolítica, mas como um tema realmente humanitário, básico, de sobrevivência de uma nação que quer buscar um outro caminho. De modo que, concretamente, a gente precisa continuar tendo, no caso do Grupo de Lima, eu
enfim, outros países também que têm percepção às vezes um pouco diferente, mas que estão também imbuídos da mesma proposta. É importante que a gente continue sendo uma caixa de ressonância, né, para não deixar isso se calar, essa dimensão se calar. Eu sempre comparo muito o tema da Venezuela com a superação do regime do apartheid na África do Sul, né, onde durante muito tempo as pessoas desesperavam de mudar aquele regime horrível, aquele regime racista, e em grande parte a mobilização crescente da comunidade internacional foi que ajudou a mudar aquele regime, né. Claro, houve a luta permanente dos vários setores da sociedade sul-africana pela liberdade, por ter um país mais justo, livre daquele regime, mas e foi algo que durou tempo. A gente espera que até o processo na Venezuela seja mais curto, mas que não pode desesperar. Então também naquele momento, em muitos momentos, as pessoas não vai mudar nunca, porque você tem um regime que tem o poder na África do Sul e que tem esse regime que, bom, é racista, mas não tem o que fazer. Então se as pessoas tivessem desistido, tivessem pensado, bom, não temos, né? E o que havia, nunca houve intervenção, nunca houve, né? O que houve foi uma mobilização por um princípio moral, com alguns elementos de sanção econômica, com alguns elementos de sanção política, como existe também no caso da Venezuela, mas, sobretudo, esse não desistir e essa convicção moral. Claro que cada caso é um caso, mas eu acho que é um fator, inclusive, de inspiração para nós em relação àquilo que a gente pode fazer na Venezuela, esse caso da África do Sul. Alguns países que apoiavam inicialmente o regime do apartheid, aos poucos foram vendo que isso não era possível, foram abandonando esse apoio, né? Então, eu acho que é um pouco um paradigma no qual a gente pode pensar. Concretamente, a gente continua identificando, por exemplo, né, amanhã tem uma reunião dos países do TIAR, em Bogotá, que aí não é o Grupo de Lima, mas, enfim, praticamente todos os países do Grupo de Lima apoiam essa iniciativa de identificar pessoas do regime Maduro que precisam ser investigadas por suas conexões possíveis com o crime organizado, com atividades criminosas em geral. Isso é um avanço importante, é um avanço concreto, é um avanço que existe porque existe essa mobilização do Grupo de Lima, em grande parte, né? E é isso, enfim, vamos continuar a trabalhar nos organismos internacionais, sempre para chamar a atenção. É claro que às vezes as pessoas cansam, né? Não houve avanço. Não, mas é preciso que a gente não se cale, que a gente continue falando.